Fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares. Virar para frente, prestar atenção aqui. Bora lá. Senta aí, ó. Oi, professor. O que você falou, mãe? Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a diversidade religiosa, a diversidade de crenças. Então, no mundo existe uma diversidade muito grande de maneiras de crer, de acreditar, de professar a sua fé. Vocês sabem por que isso acontece? Não. Por que há tantas religiões diferentes no mundo? Não sei. Cada religião é a forma como cada povo encontrou de poder expressar a sua religiosidade, as suas crenças. Foi a forma como eles desenvolveram de se relacionar com o sagrado, com o transcendente, ou de tentar explicar aquilo que eles não conseguiam compreender. Então, ao longo do tempo, cada povo buscou criar sua própria identidade, aí por meio de um conjunto de valores, de comportamentos, que pudessem diferenciar esse povo dos demais, dos outros. Então, cada povo foi desenvolvendo o seu próprio Deus, a sua própria divindade, os seus próprios deuses, a sua própria religiosidade. Então, eles foram criando também valores. O que são valores? Sei lá. Valor é tipo o preço de um... Isso aí no sistema capitalista, né? Dentro da economia, valor é uma medida aí que busca, de alguma maneira, mensurar os preços das coisas. Dentro do capitalismo, cada coisa, cada objeto, cada produto tem um preço. Já na nossa vida, valor é aquilo que nós consideramos importantes ou importante. O que é importante na sua vida? Jesus. Jesus? Que só esse. Você é importante na sua vida? Professor, só esse, ó. Então eles vão criando um conjunto de valores aí, de comportamentos, vão desenvolvendo também uma moral. Vocês sabem o que é moral? Não. O que é moral? Sei lá. Você sabe o que é, mas não sabe explicar, né? Moral é aquilo que você não tem, é? É. Moral é um conjunto de comportamentos, né? De ações, de preceitos, muitas vezes relacionados à religiosidade também, à religião, né? Tudo isso busca nos diferenciar dos demais, expressando-se também nas vestimentas. Vocês já perceberam que cada cultura, cada povo se veste de uma forma diferente? Aqui mesmo na sala nós temos vestimentas diferentes. Tem os cowboys aqui, né? Os que estão de bota, botina, fivela, canivete na cintura, facão. Tem um que tá com facão na cintura, não tá não? Não. Facão não, canivete. Só porque você é bonita. E eu não sou. Isso é um facão? O que é isso aí na sua cintura aí? Hã? Canivete? Você é de Tupaciguara? Não. Diz que é lá em Tupaciguara que o povo anda com canivete na cintura, né? Nessa aqui é pra todo o Luiz Henrique, né, irmão? O que é isso aí? Ai, toma, não, soda. E o que você vai fazer com ele depois? E o que você vai fazer? Descascar laranja. Capaz, depois deixar ele capaz. Vai engordar, pessoal, tu deu um pouquinho. Então as vestimentas são diferentes. As obras de arte, a arquitetura, a culinária. O que é culinária, vocês sabem? Comida. Fazer comida. Muito bom. Tudo bom? Que tipo de comida você gosta? Eu gosto de pizza, que eu comi ontem. Pizza? Ah, tá cheio. Quais são as comidas tradicionais da roça? Galinhada. Oi? Galinhada, né? Feijoada, né? Gueiroba é bom, hein? Milho cozido? Terra, eu gosto muito de comer terra. Terra, né? Eu gosto de comer miojo. Tem mulher que come terra, não tem? Tem não? Tem mulher grávida aqui fora. Eu como terra. Aí o neném, aí vai pra barriga, o neném vai lá e come a terra. Eu tô na idade de comer terra.
Eu ouvi falar de um cabra Nossa, eu sou. que largou a mulher comeu 2 fazendas dele. Oxi, meu Isso quê? não é como quer, né? Levou embora, né? Não, onde fez não? Comeu os ovos, né, cara? Fazenda. Não, né? Meu ração de Artesanato, a religião. Então as religiões ou conhecimento religioso, Ué. elas foram e continuam sendo aí construídas em razão da necessidade humana de respostas Sim, aos enigmas do mundo, da vida, né? Da vida, da morte. sim, Busca também a compreensão da natureza, sim, compreender os fenômenos naturais. sim, A religião nasce também como uma tentativa de explicar os fenômenos naturais através da intervenção e da ação dos deuses, né? sim, Dos fatos da vida, da própria história. Então, as religiões sempre fizeram parte das sociedades humanas. sim. Não há registro de sociedade humana que não tenha forjado para si algum tipo de expressão religiosa. Não. Além disso, também indagar sobre a vida e interpretar os fatos da nossa existência é uma maneira de ler, interpretar e buscar compreender o mundo. E a religião nos ajuda nesse aspecto. Muita gente busca na religião essas respostas. Então, em razão da diversidade humana, surge a diversidade também religiosa. Ainda tem matemática. São as diferentes religiões espalhadas pelo mundo inteiro. Oh, sentei, fica quieto. Então, algumas religiões creem no único Deus. Essas religiões são chamadas de quê? Só que teocentrismo. Não. teocentrismo é quando Deus é o centro de tudo. A primeira Acredita num só Deus. monoteísta. Monoteísmo. Mono é um, teos em grego é Deus. Monoteísmo acredita no único Deus. Prestei atenção na aula desse. Outras acreditam em vários deuses. Como são chamadas essas religiões? Cristão. Cristão só acredita no único Deus, apesar de que é um só Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. É a Trindade Sagrada, é o mistério da Santíssima Trindade. Verdade. Mas as politeístas, que acreditam em vários deuses, né? Igual os. Então, religião, a palavra religião vem do latim religare, que quer dizer religar, ou ligar de novo. Ligar de novo quem? Eu. O ser humano com Jesus. Não. Deus. Deus, ou com os deuses, né? Com o sagrado. Por que religar ou ligar de novo? Porque é legal. Porque em praticamente todas as religiões, no começo, lá no princípio, o ser humano estava ligado a Deus. Mas ele fez uma coisa que o separou de Deus. O que ele fez? Pecou. Cometeu pecado. E agora a religião serve para quê? Para religá-lo ou ligar o ser humano de novo Com Deus. a Deus, ou ao sagrado, ao transcendente. Então as religiões transmitem valores, transmitem aquilo que é importante, transmitem crenças Senhor, que orientam o comportamento, o agir das pessoas. senhor, eu tô acostumado sempre a acordar 9 horas, né? Aí ontem eu orei lá, né? Aí eu falei assim, Jesus, me ajuda amanhã a acordar às 6h30. Eu acordei 5 horas. Jesus, E eu acordo todo dia 9 horas. Jesus foi sacana com você, então fez você acordar mais cedo ainda. Só que aí depois eu dormi de novo. Aí não adiantou nada. Então foi merda nenhuma. Hoje tá contando. Então as religiões ajudam a confortar. Por que as pessoas buscam a religião? Sei lá. Pra ter uma crença de família Deus. Quando as pessoas costumam buscar a religião? Quando elas querem se virar do. Quando elas estão passando por alguma dificuldade, né? Já perceberam isso? Não. Quando está faltando dinheiro, quando está doente, quando está na merda, é quando eles vão buscar Deus ou a religião, né? Para Deus ou o sagrado ou transcendente resolver aquela Posso falar isso pra você? pitinga na qual ele se meteu. Oi? Não, você pode sentar e ficar quieto aí e prestar atenção na aula. Mas posso. Senta. Tá bom. Na cabeça? Então as pessoas buscam na religião um conforto, né? Um acalento, uma esperança Sim. diante das misérias, diante das cagadas e das merdas da vida, né? Sim. Algumas religiões possuem livros sagrados. Bíblia. Qual que é o livro sagrado dos cristãos? Bíblia. A Bíblia. Dos judeus.
Desde lá. Eu também. Mas depois. Desde lá. Eu tô esperando a Uma minha. das principais que Eu tô esperando a Torá. Não, Alcorão dos... Alcorão dos muçulmanos. Do hinduísmo. Não conhece essa? No hinduísmo são os Vedas, né? O Bhagavad Gita. Do Buda. É o Buda? É a questão do Buda? Do budismo é o Tripitaka, ou 3/6, né? Senta aí, fica quieto. Então, todas as religiões também possuem rituais. O ritual geralmente é uma cerimônia que atualiza os mitos originários, né? Possuem símbolos. Macumba. Então, agora, diante de tudo que nós falamos, vamos às questões aí. O que seria intolerância religiosa? Quem não suporta religião ou pessoas religiosas. Uma outra religião. Quem não sabe respeitar a religião do... Ou Você é uma pessoa intolerante religiosamente? eu respeito totalmente os macumbeiros. Eu respeito, mas não apoio. Só a expressão macumbeiro já mostra que você não tem tanto respeito. Porque Eu não sei o nome da religião deles. tem Umbanda, tem Candomblé, tem Quimbanda, tem várias, né, de matriz africana, que é de forma jocosa e muitas vezes preconceituosa, denominada de macumba ou de macumbeiros pelas pessoas. Coitado. Então aí já mostra uma certa intolerância religiosa. Eu sim dormi por ter visto macumbas. E você tem medo de macumba? Tive. Não tem mais. Graças a Deus eu Então sua fé ou sua religião anda muito fraca, né? andava. Porque se você acredita que a outra religião não é a verdadeira, por que você vai acreditar naqueles rituais que ela pratica? É porque você não confia na sua religião, que você tem medo das outras. Agora eu confio. Eu realmente não. Macumba pra mim. É a macumba que tem. Eu até chutei. Não. Como nós devemos tratar as pessoas que possuem uma religião diferente da nossa? É o quê? Como que a gente deve tratar as pessoas que têm religião diferente da nossa? Respeito. Com respeito. Com respeito, né? Tem gente que infelizmente não trata com respeito, né? Verdade. Fica querendo converter a outra pessoa, falando que a religião dela é do capeta, do diabo, do satanás, do capiroto, do encardido. Mas, ô, senhor, lá Falando que você vai pro inferno, você vai se fuder, você vai... lá tem um bagulho dessas pessoas aí que fazem esses ritual africano e eles estão recordando essa vida assim. Oi? Eles estão falando assim, venha super, venha no. Aí eles faziam assim. Matriz africana? Para que eu não vou comer. Mas você pode perguntar. O Netinho, ele mora lá do lado. Lúcifer é um anjo de luz da religião, das religiões de matriz abraâmica, como o judaísmo e o cristianismo. Na Umbanda e do Candomblé, eles não cultuam Lúcifer, anjos. Eles têm orixás, têm guias, têm caboclos. Anjos não, e Lúcifer seria um anjo de luz. Mas o Lúcifer é um anjo caído. Um anjo decaído, sim, na religião cristã. Nas outras religiões, Lúcifer nem existe. Ele está. Pelo menos eu tô me ensinando uma coisa. Professor, é sério. Eles falavam assim, venha Lúcifer, sabe? Então isso aí é uma... Eu tô brincando. É isso. Tem uma outra religião, que não é religião na verdade, é uma seita, Aí lá na frente. que é o satanismo. Talvez no satanismo você possa encontrar isso. Aí lá na frente da onde Satã significa adversário, adversário de Satã Deus. o quê? Lúcifer significa anjo de O que luz, significa Satã? adversário. Seu saco. Aí o professor lá na porta da onde eles fazem esses ritual aí, tinha vários símbolos, tridente, tipo uns bagulho, tipo umas Sim, estrelas. todas as religiões têm símbolos. Por exemplo, o judaísmo tem um símbolo, a estrela de 6 pontas, a estrela de Davi. O cristianismo tem a cruz. O islamismo, os muçulmanos têm o hilal. Que porra é essa? Hilal não é Bilal, viu? É hilal. Hilal Aquela tem uma estrela. é a lua crescente e uma estrela. É o hilal. Parece muito. Por que a gente deve respeitar as pessoas que têm religiões diferentes da nossa? Porque a opinião é opinião. Porque existe uma coisa chamada liberdade religiosa, né? É isso.
A liberdade religiosa. Ei! A liberdade religiosa é um direito básico da humanidade, do ser humano. Sim. Ela está prevista, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi publicada em 1948 pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Olha só o que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, sobre a liberdade religiosa. Toda pessoa tem o direito de pensamento, de consciência, de religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião. Se você quiser mudar, você pode mudar. Se você quiser permanecer na mesma, se você quiser professar religião nenhuma também, você pode. Então você pode mudar de religião, de crença. Você tem a liberdade também de manifestar a sua religião, a sua crença. Você pode ensinar sobre a sua religião, a sua crença. Você pode praticar a sua religião. Você pode prestar culto para a sua religião. Observar os preceitos, os mandamentos. Você pode fazer isso de forma isolada, sozinho, também de forma coletiva, numa comunidade religiosa. Pode fazer em público ou em particular, no privado. Esse é o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, um direito humano. Então, a discriminação ou preconceito em relação a outras religiões, vocês sabem que é crime? Discriminação ou preconceito de raça, de cor, de etnia, de religião ou de nacionalidade é crime. E as penas previstas para esse crime podem chegar até 5 anos de reclusão, ou seja, 5 anos de cadeia. Professor, aquele caso lá que os religiosos, eles mataram uma mulher grávida para pegar o bebê. Isso é uma religião, é verdade? Passaram no jornal, mas é muito tempo. Tem uns 2 tempos. Então, com base no que aprendemos aqui, no que falamos, você vai produzir um cartaz. Vai fazer um desenho, um cartaz ilustrado, que informe sobre o direito à liberdade religiosa e que incentive o respeito às diferentes religiões. Então aí no desenho você vai fazer isso. Você vai desenhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. um cartaz que pregue a tolerância religiosa, ou seja, o respeito à diversidade de religiões. E no caça-palavra aí você vai encontrar os nomes das principais religiões do mundo. Professor, Já achei todas. professor, capoeira é uma religião? Ô, professor. Capoeira é uma dança. Também uma luta, Sério? Só tem a casa do irmão. Pode. No caça-palavra aí, ó. Ei. O cristianismo é a maior religião do mundo, Tem mais de 2 bilhões de fiéis. A segunda maior religião do mundo é o islamismo, que também está aí. O islamismo tem quase 2 bilhões de fiéis, tem mais de 1,5 bilhão. Oi? Cristianismo. Yes! Temos uma Sim, ele não bate. Não é porque são muitos ou são maioria que os cristãos podem ganhar. desrespeitar as outras religiões, desconsiderá-las ou querer de alguma forma proibi-las. Professor, eu tava tendo um evento da igreja, Aí, nós íamos nas casas das pessoas isso há muito tempo atrás. Chamado Casa de Paz, você deve conhecer. Não, então. Aí, nós fomos na casa de uma família, inclusive. Não, deixa, você não precisa saber disso. E aí, a mãe do menino, ela tava com capetas no corpo. Aí nós temos que expulsar. Isso aí a pessoa, ela tem que aceitar o capeta no corpo dela? Não. Por exemplo, uma Tem que pessoa. aceitar, depende. Isso aí é questão como eu disse, de liberdade religiosa. Mas aí nós temos que expulsar o demônio do corpo Nunca fiz dela. isso com Depois você. disso, ela foi na igreja e nunca mais viu aceitar o capeta no corpo dela. Há explicações científicas, por exemplo, a esse tipo de fenômeno de suposta possessão. Eu particularmente prefiro acreditar nas respostas da ciência, nesse quesito. Mas respeito quem acredita.
que seja o capeta, ou que seja uma entidade, que seja algo bom, que seja algo ruim. Isso aí. O que essas pesquisas do trem falam da ciência? Oi? O que essas pesquisas A ciência diz que tais fenômenos são fenômenos do subconsciente. As pessoas que entram nesse estado, geralmente elas entram em estado de transe, que é um estado, né, Quero estar desligado. um estado onde a sua consciência, o seu consciente não consegue ter o controle sobre o seu corpo. E aí começa a manifestar alguns arquétipos que estão na sua mente sobre determinada coisa. Se colocar no seu inconsciente, no seu subconsciente, que aquilo é um demônio, você vai manifestar como se fosse um demônio. Se colocarem no seu inconsciente, no seu subconsciente, que aquilo, na verdade, é um espírito de um morto, Dr. Hans ou doutor de alguma coisa, como são os espíritos kardecistas, você vai manifestar dessa forma. Se você for no candomblé e colocar um arquétipo no seu subconsciente, né, de que aquilo é um orixá, você vai manifestar um orixá. Se for na Umbanda, vai ser um guia, um caboclo. Então vai depender daquilo que colocaram na sua cabeça. Você vai ficar inconsciente, em estado de transe, tipo hipnótico, e você vai começar a manifestar os trejeitos daquele ser. Essa é a explicação da ciência. Eu prefiro essa explicação, particularmente. Mas respeito quem acredita que aquilo é alguma entidade sobrenatural. Você quer acreditar? Beleza. Isso eu respeito. Eu, particularmente, tenho outra visão. Ela disse depois que quando a gente conseguiu acabar com isso, ela falou que via o espírito. Geralmente não acaba porque os rituais continuam insinuando e fazendo isso. Segundo a psicologia e a psiquiatria, é inclusive até perigoso você continuar incentivando isso e colocando isso na cabeça das pessoas, porque elas podem se fragilizar mais ainda e esses fenômenos podem piorar. Podem fazer com que a pessoa desenvolva mais de uma personalidade, né? Acabe até tendo problemas psíquicos mais graves. Ela fez pacto. Depois não conseguiu pagar, tomou no Ele foi lá. Então tem o judaísmo, o islamismo, a segunda maior, a terceira maior, o hinduísmo. O hinduísmo tem quase 1 bilhão de fiéis. É a religião principal da Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo. A China é o mais populoso, tem mais de 1 bilhão de pessoas, quase 1,5 bilhão. Enquanto a Índia já tem mais de 1 bilhão de pessoas também. Por que lá na Índia só nasce, quer dizer, não só nasce, mas a maioria dos casos de mutações das crianças, nasce lá, por exemplo, criança com 3 braços, criança grudada. Né? Isso acontece em todo lugar do mundo. Então, mas só que o pior caso. É por conta de vários aspectos, principalmente a falta de assistência médica, de acompanhamento neonatal, né, de toda uma questão ali sanitária, né, médica, de acompanhamento. Quanto menor o acompanhamento científico de um médico ali, com todos os procedimentos necessários para a criança, mais a chance de anomalias se desenvolverem durante a gestação. Então não é porque eles cultuam o demônio que isso acontece, é porque falta mesmo a assistência médica, acompanhamento da gestação. Então muita gente costuma colocar, né? Isso acontecia muito em qualquer cultura, sempre aconteceu. Inclusive era comum, por exemplo, entre os gregos, entre os espartanos, quando a criança nascia com esse tipo de malformação congênita, eles sacrificarem as crianças, nem deixavam nascer. Entre os índios também era assim. Entre os esquimós, eles sacrificavam até meninas, né? Se tivesse mais mulher do que homens no grupo, eles começavam a matar as meninas, os bebês que nasciam mulheres. Porque no Polo Norte, lá onde eles viviam, uma região extremamente inóspita, muito difícil de sobreviver, e as mulheres, elas não são boas caçadoras, então seria mais uma boca para alimentar, poderia fazer com que a comunidade viesse a sofrer ameaça de não conseguir sobreviver, então sacrificava. Então isso aí depende da cultura, depende da história. Você já assistiu o 300? Você assistiu muito? Fala isso. O filme 300 mostra eles jogando as crianças, os bebês lá. Tá lá o menino, os caras tá assim, aí o menino tiver defeito,
Joga no mar. Não, joga tipo. Pior os romanos, né? Entre os romanos, por exemplo, quando a criança nascia, o pai pegava a criança e levantava. Se ele achasse que o filho não parecia com ele, ele jogava a criança. Não é meu. Senta aqui. Canibalismo. E aí, se ele achasse que era dele, ele entregava para a ama enrolava a criança todinha. Deixava só o braço direito de fora. Ele ficava até os 2 anos todo amarrado, só com o braço direito, para ele se tornar destro. Porque virar canhoto é uma maldição, era uma maldição para os romanos. Então isso depende da cultura. Pronto. O hinduísmo é a 3ª maior religião do mundo. O budismo é a 4ª maior religião do mundo. O budismo que foi fundado por Buda ou Siddhartha Gautama, iluminado, que era um príncipe hindu, que nunca tinha saído do palácio. Quando ele sai, ele encontra a miséria, a morte, a fome, as doenças. E ele resolve abandonar a sua herança, o seu reino, e ir em busca da iluminação. Aí ele chega à iluminação acreditando que para a gente se livrar do sofrimento, a gente tem que se livrar dos nossos desejos, das nossas vontades. A raiz e a fonte de todo sofrimento é os nossos desejos e as nossas vontades. Por quê? Porque a nossa vontade e os nossos desejos faz a gente querer as coisas e as pessoas. Quando a gente não tem as coisas que a gente quer e as pessoas que a gente quer, a gente sofre porque não tem. E depois que tem, a gente sofre de tédio porque não quer ter mais. Fica enjoado, enjoa. Então você quer uma coisa, quando você não tem, você sofre porque não tem. Depois que você tem, você fica entediado porque você enjoa. Aí você começa a querer outra coisa e outra pessoa diferente. Assim é a vida. E essa é a raiz e a fonte do sofrimento. Como é que você consegue isso? Através da meditação. Anulando o seu eu, a sua vontade, os seus desejos e buscando alcançar o nirvana no budismo. Né? E o judaísmo, que é uma das grandes religiões, ela é a matriz das religiões monoteístas, porque vem de Abraão, mas só que ela não tem tantos seguidores, né, no mundo. Minha mãe deu um testemunho, ela me contou isso. Ah. E quando ela tinha cerca de 12 a 3 anos, não lembro direito, a mãe dela trabalhava com uma mulher, e essa mulher, minha mãe tinha junto, né? Minha mãe era pequena ainda, com 13 anos, 12. Aí, a mulher que a minha avó trabalhava, minha mãe ia junto, ela fazia os rituais assim. E aí, um dia ela falou assim: você entrega sua filha pra gente desenvolver ela pra coisar os espíritos? Ela é uma médium. É isso aí. Aí, Mas de qual? Depende. Se for espiritismo kardecista é médium. Se for da Umbanda ou candomblé, é outro nome, né? então, aí chegou um cara que ele tava possuído. E ele Possuído por quem? Espírito, sei lá, que porra era aquilo. Quer dizer, eu não vou dar pra saber, antes de pensar nem nascer. Aí ele olhou pra minha mãe, é o que ela disse, e falou que ela já era salva pro Espírito Santo. E ela não podia desenvolver Espírito, pra invocar Espírito. E aí, outra coisa que ela também falou, que um dia a mulher, patroa da minha avó, chamou ela, e foi ela e mais uns caras. E aí minha mãe ficou com eles. E aí eles foram perto da granja, pegou o frango, matou o frango e o cara começou a pegar a tripa do frango assim, e esfregar tudo na boca dele, assim, nas coisas dele. Pois é. Isso aí, por exemplo, de sacrifício de animais, é algo que tem presente, por exemplo, na Bíblia. Mas Jesus Abraão quase sacrificou o próprio filho para Deus. verdade. Só que Aí depois apareceu um cordeiro, depois sacrificou o cordeiro. No Egito também, você conhece bem a Bíblia? no Egito também, Deus pediu para que Moisés sacrificasse animais e passasse na porta das casas, porque o anjo de Deus passaria matando todos os primogênitos. Que ele teve que passar E aí pelo ele, cordeiro. como colocou o sangue do cordeiro nas casas, ele passou e matou só os primogênitos do Egito, não matou dos judeus. Matou o filho do. Então, sacrifício de animais,
na história de praticamente todas as religiões. Só que aí Jesus veio para morrer. Não. Sim, ele é o Cordeiro de Deus que veio substituir todos os outros sacrifícios cruentos para a religião cristã. Outras continuam praticando esses rituais. As religiões de matriz africana, por exemplo, boa parte delas fazem sacrifício de animais para oferecer para os orixás, para as entidades, para os guias, os caboclos. Então aí é questão de crença. De qualquer forma, a gente continua. Hoje, continua se fazendo oferendas, mas as oferendas hoje da igreja é diferente da cristã. É oferenda de dinheiro. Mas na época dos antigos da Bíblia lá, a oferenda era em que você colhia, se você fosse agricultor, ou em animais, se você fosse um pecuarista, né, um criador de animais. Então era assim. O próprio Jesus, quando ele nasce, os pais dele vão ao templo para oferecer 2 rolinhas. 2 rolinhas, né? Porque eles eram pobres, não podiam oferecer um animal maior. Então isso está tudo nas escrituras, né? É isso aí, não. Beleza? Agora vamos brincar de pique-esconde. Segura. Então por hoje é isso aí, galera. Alguma dúvida sobre as atividades? Sim, vou mostrar já. Acaba o meu horário.